mais um encontro do nosso Café com Privacidade. E hoje nós vamos falar sobre pedido de eliminação de dados. Então se acomode, pegue o seu cafezinho, se você ainda não pegou o seu café, para acompanhar esse conteúdo comigo aqui hoje. Bom, tudo bem com vocês, gente? Muito bom dia. Hoje nós temos mais um assunto muito interessante aqui na live do Café. O Café com Privacidade, ele é um programa criado para trazer para você muito conteúdo, casos práticos, informações, dicas de materiais, treinamentos, tudo que você precisa saber para atuar com privacidade e proteção de dados. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo. Se você está me vendo aqui pelo Instagram, eu também estou transmitindo essa live pelo YouTube. Lá na minha bio tem o link do canal do YouTube, você pode acessar por lá. Lá eu sempre mostro material, documentos, coisas interessantes para vocês que eu não consigo apresentar aqui pelo Instagram. Então dê uma olhada lá no canal do YouTube, que é muito bacana. E para você que está aqui no YouTube, antes de começar o nosso bate-papo, eu vou só pedir para rodar a vinheta e daqui a pouquinho a gente continua. Bacana. Então, gente, aqui no Café com Privacidade, eu sempre busco trazer para vocês as melhores estratégias para que você aprenda de uma vez por todas a gerir um programa de gestão da privacidade. E te ensino isso da teoria à prática para que você conquiste independência e autoconfiança para se destacar aí no mercado de trabalho como um profissional de privacidade. Se você ainda não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada, sou especialista em privacidade e proteção de dados. Eu também sou membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados daqui da OAB de Brasília. Se você não me conhece, não sabe ainda, eu estou em Brasília. Aqui eu também realizo, dentro da minha atividade, diversas consultorias também em gestão de privacidade para empresas. E a minha missão aqui é ajudar profissionais que querem atuar nessa área, que querem alavancar a sua vida profissional nesse que é um dos nichos mais promissores desse ano e dos próximos anos, trazendo para você situações práticas do meu dia a dia, casos da vida real de um profissional de privacidade. Então, é muito conteúdo raiz, além da LGPD, tá? E no episódio de hoje, no Café com Privacidade de hoje, nós vamos falar sobre pedidos de eliminação de dados, é um dos direitos previstos lá na LGPD. Então, a gente vai conhecer um pouco mais desse pedido e o que a gente pode fazer quando chegar uma solicitação dessa para você, tá? Na terça-feira dessa semana, eu falei um pouco sobre todos os direitos dos titulares aqui. Se você não assistiu esse episódio, eu sugiro a você que clique lá para dar uma olhada no canal do YouTube, nesse vídeo, na descrição desse vídeo, você consegue assistir esse outro episódio que nós falamos sobre todos os direitos dos titulares. É importante que você acompanhe o cronograma, porque aqui a gente tem uma ordem de evolução de conteúdo, então é muito importante para que você entenda todas as etapas, né, desse programa de governança, e você vai conseguir acompanhar comigo ao vivo aqui no Café. Mas se você não assistiu, você pode assistir pelo link que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então, lá naquele programa de terça-feira, eu falei para você que a LGPD, ela assegura ao titular de dados o exercício de alguns direitos, e a empresa precisa implementar processos para garantir o exercício desses direitos. Então, eu comentei lá, mais uma vez, sobre aquele relatório anual de governança da privacidade, que foi publicado pela IAPP, foi um estudo realizado junto com a Ernst Young. Você provavelmente já lembra disso. Eu estou falando desse relatório aqui há alguns dias, e nele, um dos dados mais relevantes que foi apresentado lá foi a questão da solicitação dos titulares, que é 47% dos entrevistados
disseram que a questão mais desafiadora quando recebe uma solicitação de titular é localizar esse indivíduo dentro de uma organização, especialmente quando a empresa é muito grande e que os dados estão pulverizados ali em diversos sistemas, diversos bancos de dados. É realmente muito complicado garantir que, de fato, você excluiu aquele dado, né? Outro dado alarmante, que é também muito importante divulgado nesse relatório, é que 1 em cada 5 empresas entrevistadas disseram que também é um desafio minimizar o impacto da exclusão desses dados, né, sobre o negócio. Então, é muito bonito quando a LGPD, a GDPR, vem dizer que a gente precisa eliminar dado, tem que excluir dado, né? A gente escuta isso o tempo todo, mas é uma pressão muito grande para operar isso, né? Operacionalizar isso, para colocar em prática no dia a dia, é um desafio enorme. E, além disso, a empresa também pode se recusar, em certas circunstâncias, a eliminar aquele dado, tá? Você já sabia disso, que a empresa pode se recusar a eliminar dado? Então, a gente aqui pode respirar e ficar um pouco mais tranquilo, porque nem todas as circunstâncias de solicitação de dado a gente é obrigado a, de fato, excluir o dado daquele titular. E eu vou falar isso com você também, sobre isso, sobre como e quando a empresa pode recusar a excluir, a eliminar um dado pessoal, tá? Além disso, é importante a gente considerar que implementar uma medida, uma solução de exclusão de dado, implica custo, né? E, às vezes, dentro da capacidade operacional da empresa, da infraestrutura dela, de sistema, não existe essa capacidade técnica para excluir dado, né? Então, ela precisa contratar outras ferramentas, outros profissionais para implementar isso internamente. Então, eu vou te pedir para que você abra aí a sua LGPD junto comigo, para que a gente vai falar dessas hipóteses de exclusão de dado, para a gente entender exatamente o que a legislação vem falar dessas obrigações aí para o controlador, tá? Está tudo certo. Gente, então, seguindo aqui, lá no artigo 5º, inciso 14, tem disposto sobre eliminação de dados, que diz que é o seguinte: eliminação é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. E aqui a gente está falando de eliminar o dado definitivamente dentro de uma organização, tá? Ele é um processo, quando a gente pensa em eliminação de dados, a gente tem que considerar que a gente está falando de um processo que não pode ser revertido. Tanto é que a LGPD ela vem dispor também que o controlador ele deve comunicar aos operadores para que eles também realizem o mesmo processo lá na operação deles, caso ele tiver compartilhado aquele dado para cumprir uma determinada finalidade, tá? Ele também deve requerer os operadores essa mesma eliminação. Isso normalmente é ajustado em contrato, tá? Essa obrigação de eliminar dados do operador quando por solicitação, por determinação do controlador, e o operador deve devolver também isso com evidência da eliminação, tá? E quando a gente tem que eliminar os dados, onde consta essa obrigação? Então, isso está lá no artigo 16 da LGPD, que diz o seguinte: os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento no âmbito e nos limites técnicos da atividade, autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Então, veja que aqui a gente tem a determinação de eliminar dado, mas a gente pode conservar os dados para algumas finalidades que estão descritas no artigo 16, que são cumprimento de obrigação legal ou regulatória, estudo por órgão de pesquisa, garantido sempre que possível a anonimização desses dados, transferência a terceiro, garantido sempre que possível também desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados, dispostos aqui no artigo 16, uso exclusivo do controlador, vedado o seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. Então, existem aqui
algumas hipóteses que eu, enquanto controlador, posso me recusar a eliminar esses dados. E, além disso, lá no artigo 18, a LGPD também garante que o titular tem direito a obter do controlador a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD, e também naqueles casos com o consentimento, que foi dado o consentimento pelo titular. A LGPD também garante a eliminação, exceto, mais uma vez, as hipóteses previstas no artigo 16, que são as hipóteses que me autorizam a manter os dados no meu banco de dados. Então, veja bem, a anonimização, bloqueio, eliminação de dados, ela é possível caso ela seja excessiva ou tratada em desconformidade com a lei, e também baseada em consentimento, desde que eu não tenha uma outra hipótese que me autorize a manter aqueles dados, tá? Então, esse é um ponto de confusão muito grande. Não é porque eu autorizei o tratamento de dados com base em um consentimento que eu revoguei o consentimento e eu vou ter necessariamente que excluir o dado, tá? Eu vejo muito pedido de revogação de consentimento e, na sequência, o titular já vem fazer um pedido de exclusão de dados, mas ainda que seja um tratamento baseado no consentimento, não necessariamente eu tenho que excluir aquele dado. Eu posso manter o dado se eu tiver que, por exemplo, cumprir uma obrigação legal ou regulatória, se eu tiver uma outra base legal que justifique aquele tratamento, a manutenção daquele dado, tá? Então, sempre manter em mente que eu devo excluir os dados, mas eu posso reter esses dados desde que eu esteja baseado em uma outra condição ali do artigo 16 da LGPD. Muito importante ler a letra de lei, tá? Eu estou sempre aqui fazendo essa conexão com você entre legislação e conteúdo, para que você consiga, de fato, assimilar. Então, é muito bacana que você tenha sempre aí a sua LGPD aberta com você aí no seu computador, impressa, para acompanhar direitinho esses assuntos. E sempre que possível, leia a legislação. É muito importante você entender todos os conceitos dessa lei, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que o direito à exclusão, à eliminação de dados do titular, ele é um direito limitado. Ele é um direito que vai se aplicar em algumas circunstâncias, tá? Então, recapitulando, o titular ele tem direito de excluir os dados quando eles deixam de ser necessários para aquela finalidade inicial, né, que se pautou o tratamento, quando ele retira o consentimento, desde que não exista uma outra justificativa para a manutenção daquele dado, né, baseado lá no artigo 16, e caso o tratamento esteja fora dos aspectos gerais determinados ali impostos pela LGPD. Por outro lado, a empresa ela não é obrigada a realizar a exclusão de dados se ela precisar manter aqueles dados para cumprir uma obrigação legal, se tiver uma norma ou um contrato que habilita a manutenção daqueles dados ali no banco de dados dela, tá bom? Esse direito de retenção, essa questão de exclusão, ela tem que ser avaliada caso a caso, gente, por uma equipe. Normalmente é uma equipe de privacidade, com o DPO, o jurídico, que faz essa avaliação caso a caso. Por isso que é importante a empresa ter uma política de retenção de dados, uma política de retenção e temporalidade que vai descrever ali em quais casos, em quais circunstâncias a empresa mantém os dados e que, por isso, ela vai recusar ocasionalmente alguma solicitação de titular que venha a ser baseada no pedido de exclusão de eliminação de dados, tá bom? Então, por exemplo, uma solicitação que eu recebi esses dias, que eu quero compartilhar com vocês, é um caso de um funcionário, ele trabalhava na empresa e ele foi demitido, e ele foi lá e pediu para o empregador, para o ex-empregador, excluir os dados dele lá do banco de dados. Só que a legislação trabalhista e a previdenciária, especialmente a previdenciária, ela obriga as empresas a guardar documentos, a guardar registros dos funcionários, como, por exemplo, a RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, por 5 anos. Uma folha de pagamento
por exemplo, também, a empresa é obrigada a manter por 10 anos e o FGTS por 30 anos. Então, imagina, né? Não tinha condição de excluir os dados daquele funcionário definitivamente, né? Para determinada situação, pode ser que ele possa excluir, desde que isso não tenha impacto, por exemplo, em outros registros, como o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, é de fato necessário fazer uma avaliação dessas circunstâncias que me obriga a manter os dados. E aí existem aqueles casos que a gente vai, então, portanto, registrar que a gente está rejeitando o pedido do titular, tá? Existem esses casos em que eu preciso manter e tem também quando o titular ele faz um pedido manifestamente infundado. Por exemplo, o que é um manifestamente infundado? O titular ele acredita que as informações dele no seu sistema estão erradas, estão imprecisas, e ele fica ali repetidamente solicitando uma correção. Mas você já investigou e você disse que ou já corrigiu ou que não, que as informações dele no sistema estão corretas. E ele continua fazendo essa solicitação com alegação infundada contra você. Isso é muito perigoso, porque ele pode, inclusive, pegar essa informação e peticionar na NPD. Vou falar com vocês daqui a pouquinho que o titular ele tem direito de peticionar contra o controlador junto à NPD em casos dessa que ele acha que ele não foi atendido, né? Então, nesse caso aqui, tem que ter muita atenção, mas a gente pode sim recusar o pedido, porque ele é manifestamente infundado, e você notifica aquele indivíduo, tá? Que esse pedido não se aplica, não tem o que fazer, o que você já realizou e que você não tem mais responsabilidade nesse quesito. Então, a gente não precisa aqui ter medo de responder o titular com uma negativa ou com uma rejeição, tá? Rejeite sem medo, desde que você esteja baseado em algo assim, né, plausível. E também a gente pode rejeitar quando o pedido é excessivo, ou seja, quando a pessoa repete o mesmo pedido centenas de vezes, né? Ele manda 5 vezes o mesmo pedido para você, então ele é um pedido excessivo, você também pode rejeitar os últimos pedidos que ele fez, porque você já tem um primeiro pedido com o mesmo conteúdo, que você já está analisando ou que você já respondeu, tá bom? Gente, avançando aqui, como que se prova a eliminação, né? Como que eu posso comprovar que de fato eu excluí esses dados do meu banco de dados, que eu não tenho mais essa informação sua, hipótese alguma na minha empresa, se eu não estou lá baseado em uma das hipóteses que me permitem manter o dado, eu de fato tenho que excluir, enfim, e tenho que comprovar essa exclusão. Como que a gente faz essa comprovação? Essa é uma tarefa hercúlea dentro da privacidade e proteção de dados, dentro de um programa de governança, para quem está atuando com esse processo de maneira prática mesmo, tecnológica, é uma tarefa bem difícil. E hoje, na nossa legislação, a gente vive num ambiente que ele é autodeclarado. Ele é um ambiente baseado na boa-fé, né? Na boa-fé objetiva, de que eu falo que eu realizei aquela eliminação e a resposta ao titular ela é simplesmente declaratória, né? De que a eliminação foi realmente feita. Ah, Suzana, mas isso é muito vago. Como que eu vou saber que realmente a empresa excluiu aquele dado? Se essa atividade, se essa operação de fato foi executada? Existe aqui também a possibilidade de se solicitar, e aqui é bem tecnológico, tá, gente? De solicitar os logins das operações de exclusão, tá? Que existe, que exige aí toda uma sistemática tecnológica, uma operação, uma capacidade técnica operacional para isso. É um sistema operacional apropriado, são soluções apropriadas, que também envolve custo, né? Então, a parte de tecnologia, se você não tem isso implementado, você pode requerer essa implementação aí de empresas que realizem esse serviço, que tem essa solução, mas isso vai envolver aí um custo. Também é possível a gente comprovar a exclusão por prints de tela, quando a gente demonstra lá que ao realizar a pesquisa no nosso sistema com um dado X da pessoa, nada
foi retornado, que aparece não identificado, não localizado para mim, dar um print daquela evidência e mandar para o titular, tá? Ou o próprio operador poderia fazer isso para comprovar para o controlador que ele de fato excluiu aquele dado, tá? Isso aqui são possibilidades, soluções bem técnicas, viu, gente? Se você não entende desses processos de tecnologia, eu sugiro você dar uma olhada nos vídeos lá do José Milagre. Ele é um profissional, ele é perito em informática de dados. É uma pessoa que eu acompanho para entender um pouco mais desses processos tecnológicos. Eu estou sempre ali olhando esses conteúdos, porque isso me ajuda e pode ajudar você também, se você for um profissional da área jurídica como eu, a propor soluções aí na sua empresa que você está realizando a consultoria, tá? Se você não é da área de tecnologia. E é muito comum nós que somos advogados ter que lidar com assuntos dessa natureza, tá? Então, por isso que eu digo que atuar com privacidade de proteção e proteção de dados é muito maravilhoso, né? Tem um mundo de oportunidades, tem pessoas aí falando porque a gente vai nadar de braçada, né? Tem muito isso aí no mercado, mas você precisa entender que é uma área que vai te exigir muito comprometimento. Vai exigir que você abra sua mente, que você estude outros conteúdos, que você esteja disposto a conhecer um pouco mais daquilo que foge, né, do seu dia a dia, se você é um advogado como eu, por exemplo. Então, você pode ir atuar com privacidade e proteção de dados, mas vá com responsabilidade, tá? Vá com comprometimento. Esses dias eu vi aqui na rede social que alguém perguntou algo falando assim: ai, mas eu vi que para ser DPO eu preciso fazer uma especialização em TI ou em segurança da informação. Eu sou advogada, isso é verdade? Gente, não é que você necessite fazer uma especialização, um curso de tecnologia da informação, né, um curso, uma pós-graduação ou um curso, né, de faculdade, não é isso. Mas você tem que saber se comunicar com as outras áreas. E você sempre vai lidar com assuntos que envolvem termos específicos de tecnologia. E você não pode ir para uma reunião dessas vendido, né? Porque senão a pessoa vai falar qualquer coisa para você e você vai aceitar. E às vezes aquela não é a principal medida. Você, com conhecimento, você poderia ter sugerido algo melhor, algo diferente, ou ter pensado numa alternativa diferente. Não raro isso acontece. Então, quer atuar com privacidade? É muito legal, é uma área maravilhosa, mas vá com responsabilidade de que você precisa estudar conteúdos que vão ser diferentes da sua área de trabalho, se você for um advogado. Quem é da área de TI, quem é da área de segurança da informação e que atua como DPO, também tem que se especializar, tem que entender, né, um pouco da lei, um pouco de direito, para conversar com o jurídico, conversar com o compliance, né, para ter essa comunicação. Então, quando a gente fala que o profissional de privacidade ele tem que ser multidisciplinar, é justamente isso. É ele saber se comunicar com outras áreas, que não é a área que ele domina, não é aquele assunto que ele domina. Mas faça sempre com responsabilidade. Se você não quer ter esse trabalho, se você não quer ampliar a mente, se você não quer estudar desse tanto, eu sugiro a você que escolha uma outra profissão. Porque profissional de privacidade é muito estudo, é muita dedicação, tá? Tem que estar disposto a isso. E aproveitando aqui, o José Milagre, que eu comentei com vocês, que é perito, ele tem muito vídeo bacana, ele fala sobre crimes cibernéticos. Eu estou aqui no meu canal falando de uma outra pessoa, porque é um profissional que eu sigo, que eu acho que tem muito a agregar de conteúdo para mim, que sou do jurídico, e ele indicou um estudo muito interessante que tem sido realizado, onde as pessoas têm buscado formas de comprovar essa deleção de dados. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu estou deixando para você esses artigos para que você leia e entenda um pouco mais desse assunto, tá? Tá aqui embaixo, tá em inglês, mas você pode pegar e traduzir ali por uma outra ferramenta aí da internet que você goste de utilizar, tá bom? Então, gente, falando aqui sobre
exclusão de dados, eliminação de dados, esses são os procedimentos que a gente tem hoje, que a gente utiliza hoje nas empresas, tá? Na consultoria. E eu queria aproveitar esse momento com vocês para falar um pouquinho também, aqui no finalzinho, sobre um outro direito que a LGPD prevê. Eu não falei desse direito lá na terça-feira, mas eu quero complementar porque saiu uma decisão, uma orientação da NPD que vale a pena você conhecer. Então, lá no artigo 18, quando a gente está falando de solicitação de titular, de direito dos titulares, dispõe lá que o titular tem direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional, tá? E agora, essa semana, a NPD ela publicou como que vai funcionar esse fluxo de petição, como que o titular, o que o titular pode fazer. Então, eu quero compartilhar com vocês. Então, quando eu falo, vai lá para o YouTube, é porque tenho que compartilhar telas com vocês para vocês entenderem justamente o que eu estou dizendo, que é muito, muito importante. Então, aqui, a gente vê que a NPD, ela publicou uma orientação de como vai funcionar esse fluxo de dados, tá? Então, olha que interessante. Se você quer peticionar contra o controlador porque o controlador não respondeu ou porque a resposta não atende a sua expectativa, que o titular acha que aquela resposta está incorreta, está incoerente, está insuficiente, ele vai seguir esse fluxo aqui de petição. Então, ele apresenta o requerimento expresso ao controlador, né, para o exercício dos direitos. Ele vai peticionar, então, na ANPD contra esse controlador. Então, ele vai lá, apresenta a petição contra o controlador na NPD, e aqui pode ser a mesma solicitação que ele encaminhou formalmente lá para o controlador, tá? Também, deve ser enviados os comprovantes de contato estabelecido e a descrição da situação ocorrida, tá? Também é necessária a identificação do titular ou do seu representante e do agente de tratamento, tá? Que você está peticionando. Então, a NPD vai analisar de forma agregada essa situação e ela vai poder fazer ações de educação com o controlador ou com o agente de tratamento que o titular peticionou contra. Ele vai poder propor melhorias regulatórias ou ações de fiscalização, tá? Então, aqui é o sistema de peticionamento que o titular pode ir ali, acessar, se cadastrar para poder exercer esse direito de peticionar contra o controlador lá na NPD. Tem outras descrições aqui muito importantes que você precisa entender, mas é uma novidade, algo que saiu aí essa semana, foi agora no dia 14/12, foi há 2 dias, né? Justamente no dia da nossa live de terça, e que vale a pena você entender um pouco mais, tá bom? Esse fluxo é bem interessante. Pessoal, então esse foi mais um bate-papo que nós tivemos aqui na live do café. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no Café eu estou sempre trazendo para você as melhores estratégias para que você aprenda de uma vez por todas a gerir um programa de gestão da LGPD, um programa de governança em LGPD, da teoria à prática, para que você conquiste sempre independência e autoconfiança, se destacando nesse mercado de trabalho. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui para mim. Se você quiser ver algum assunto específico sendo tratado aqui também, deixe para mim nos comentários, que vai ser um prazer enorme poder te ajudar e abordar esse tema que você precisa, tá bom? Beijos para vocês e eu te vejo no próximo café.